Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Distrito Federal confirma reinfecção por variante Delta na nossa cidade, Tatuzinho. Quão preocupados devemos ficar com a circulação da cepa indiana aqui no DF? Afinal, é preciso voltar com as medidas restritivas? A vacinação deve combater aí o contágio dessa circulação aqui no DF? Tudo isso e muito mais a gente responde daqui a pouco. Malta! Valeu, Tatu! Campanha do Detran alerta para o risco de se locomover sobre motos pelas ruas e pede aos motoristas e motociclistas mais cuidado com quem anda sobre duas rodas. O que é esse tal de frio do século que está assustando os brasileiros? No Distrito Federal, de hoje até domingo, os friorentos vão sofrer. Vão ou não vão, Vitória Mello? Felipe, a previsão para os próximos dias é de temperatura mínima em 6 graus, mas a sensação térmica pode ser ainda menor. Esse tempo gelado é consequência de uma massa de ar fria que avança do sul do país para o centro-oeste. Para ter uma ideia, hoje na Serra Gaúcha teve até registro de neve e termômetro marcando aí 20 graus negativos. É frio que chama, né, Felipe? Daqui a pouco eu trago mais informações sobre essa frente fria histórica. Combinado, Vic. E depois que uma advogada ganhou na justiça a indenização de um shopping por ter escorregado num sorvete, a gente se pergunta em que situações o comércio pode ser responsabilizado por ocorrências com clientes. É polêmica. É depois do intervalo, o SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Pessoal, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou o primeiro caso de reinfecção pela variante indiana Delta da Covid-19. A paciente é uma mulher de 66 anos que está internada na rede pública de saúde. O sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central do Distrito Federal confirmou a reinfecção pela nova cepa. Ela foi infectada pela primeira vez em abril pela variante P1, identificada pela primeira vez lá em Manaus. Agora está com a indiana. Até esse momento, o Distrito Federal identificou 45 casos de infecção pela Delta. Quase um ano e meio depois do início da pandemia, temos uma nova variante do coronavírus em circulação no Distrito Federal. Delta, a cepa indiana, 60% mais contagiosa do que todas as outras já encontradas na capital do país. A variante Delta é uma das 4 variantes classificadas pela Organização Mundial de Saúde como uma variante de preocupação. A alfa, beta, gama e delta são variantes que ganharam, através de mutações no vírus, um protagonismo de circulação porque conseguiram adquirir uma capacidade de transmissibilidade maior. 45 pessoas no Distrito Federal foram contaminadas pela variante originária na Índia. De acordo com o LACEN, laboratório responsável pelo sequenciamento genético do vírus, 26 casos foram identificados no Hospital de Apoio de Brasília. Os outros 19 registros são de moradores de diversas regiões do Distrito Federal. Uma transmissão comunitária confirmada pela Secretaria de Saúde, já que os infectados não teriam saído do país. A variante Delta, ela se transmite pessoa a pessoa, então o modo de transmissão é o mesmo, mas a capacidade de ela causar um número grande de casos em um intervalo relativamente curto de tempo é muito grande. A variante Delta já é dominante nos Estados Unidos e na Europa. Mas a predominância dela aqui no Brasil, de acordo com especialistas, vai depender de um embate com uma outra cepa, a Gama, também conhecida como P1. O resultado desta disputa é que pode definir a possível chegada de uma terceira onda. Aqui no Brasil nós tivemos a realidade da cepa P1, que ainda não se determinou se ela sofre dominação pela cepa Delta. Caso sofra, nós teremos uma possibilidade de um aumento gigantesco e repentino no número de casos. Caso a cepa P1 forneça alguma imunidade para Delta, é possível que nós tenhamos um aumento mais brando no número de casos.
O Distrito Federal só perde para o Rio de Janeiro em número de casos da variante Delta no Brasil. Cepa que aqui já matou 3 pessoas. A Secretaria de Saúde diz que ainda não é o momento de impor medidas restritivas mais severas, como o fechamento do comércio, por exemplo. De acordo com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, o que define a imposição de novas regras é a taxa de transmissão do coronavírus. Enquanto estivermos registrando no país 30, 40, 50 mil casos diariamente, significa que o vírus está circulando muito. E é muito importante manter essas medidas de restrição, o cuidado e, quando houver flexibilização, sempre com muita cautela e responsabilidade. Segundo o especialista, o risco de reinfecção pela nova variante é baixo e os sintomas são mais leves em quem já se vacinou. Falhas vacinais ou reinfecções vão sempre ocorrer. Tendem a ser muito mais leves os casos em quem tomou vacina, em quem já teve a doença. Nenhuma vacina é 100% eficaz, portanto, falha vacinal sempre vai existir. Estamos de volta e já vamos acionar ao vivo o repórter Tatuzinho, que está em um dos pontos de vacinação aqui do DF e tem as novidades sobre o avanço da imunização. Pessoal, uma nova remessa com cerca de 66 mil vacinas para a Covid-19 chegou ontem à noite e o governador Ibanez Rocha anunciou que a vacinação para pessoas de 35 anos de idade começa amanhã, quinta-feira. Tatu, é com você. Bom dia. Pois é, Malta. Bom dia para você, meu amigo. A todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição no DF, no entorno. Como você disse, a gente fala aqui de um dos postos de vacinação destinados aí para a Covid-19 no Distrito Federal, que é o Parque da Cidade, que aliás é um ponto bastante movimentado o dia inteiro, né? Que acontece essa vacinação das 8 às 5 da tarde. Agora há essa novidade, foi anunciada ontem pelo secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, Osnei Okumoto, numa entrevista coletiva à imprensa. Ele disse que graças à chegada de uma nova remessa de doses aí para a vacina contra a Covid-19, cerca de quase 70 mil doses, cerca de 43 mil vai ser disponível aí para mais um mutirão de vacinação que deve acontecer a partir de amanhã, quinta-feira, dia 29. Então aí as pessoas a partir dos 35 anos de idade já podem recorrer a esses postos de vacinação, que é um total de 100 postos aqui no Distrito Federal. É só chegar sem agendamento e já receber a vacinação, ficar imunizado aí para seguir com saúde plena, com certeza. Essa é uma das novidades. Lembrando que até agora, Malta, foram vacinados aqui no Distrito Federal, imunizados mais de 1.266.000 pessoas com a primeira dose, pouco mais de 400 mil pessoas com a segunda dose e 50 mil, pouco mais de 50 mil, com uma dose apenas. A vacinação, então, segue aí num ritmo bem acelerado, imunizando essas pessoas e agora chegando ao público de 35 anos de idade, principalmente o público que está preocupado aí com essa chegada da variante Delta, essa cepa indiana, que vem trazendo muito susto para muitas pessoas aqui na capital federal. Malta. Pois é, Tatu. Agora, e quanto à vacinação de crianças e adolescentes? O Ministério da Saúde informou sobre a previsão, né, de vacinar os meninos de 12 a 18, mas não é para agora, parece? Olha, Malta, com relação a isso, esse anúncio foi feito ontem também, por meio de uma entrevista coletiva. O ministro da Saúde, né, por meio de um comunicado, Marcelo Queiroga, ele disse até nas redes sociais dele, no Twitter, inclusive a gente pode ver aí, que ele fala que graças a uma parceria, Ministério da Saúde, né, contando com o governo federal, estados e municípios, a partir de setembro, de acordo com o andamento da vacinação no Brasil, que a meta é vacinar primeiro o público adulto, né, acima de 18 anos. Encerrando esse público, pelo menos com a primeira dose, já inicia-se aí a vacinação para o público menor de 18 anos. Ou seja, adolescentes que vão de 12 a 17 anos poderão contar aí com essa vacinação aqui no país. Mas só que lembrando que a prioridade são para esses adolescentes, esses jovens, né, de 12 a 17 anos com comorbidades. Esse anúncio foi feito ontem por meio do comunicado aí nas redes sociais, o ministro, né, Marcelo Queiroga, anunciando essa vacinação tão sonhada e tão esperada por esse público jovem a partir então do finalzinho ali do mês de setembro. Agora, Malta, vem uma questão preocupante aqui no Distrito Federal. A gente sabe que vai voltar aí as aulas presenciais, parte, né, das aulas presenciais aqui no Distrito Federal. Inclusive a secretária de Educação concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre o anúncio, né, dessa volta das aulas, mas só que tem alguns pais e professores
preocupados. E é o que a gente vai acompanhar, Malta, agora numa matéria que a gente fez aqui no SBT Brasília, primeira edição. Em coletiva de imprensa, a secretária de Educação do DF, Elvia Paranaguá, anunciou que o horário das aulas presenciais será reduzido de 5 para 4 horas. E por que nós demos uma encurtada para 4 horas? Porque a gente precisa, entre um turno e outro, de um espaço maior para uma limpeza muito segura. Carteira por carteira, no chão, na maçaneta das portas. Se tiver um corrimão, corrimão. Já vou adiantar que o professor ele recebe por 5 horas e essa 1 hora ele vai permanecer na escola, fazendo contato exatamente com os estudantes que estão em aula remota. O ensino será híbrido. Metade dos alunos vai para a escola uma semana, enquanto os outros ficam em casa. E na semana seguinte vai acontecer o revezamento. Nós temos crianças em situação de comorbidade, crianças do ensino especial que são tratadas com muito cuidado. Então, cada escola ela vai poder adequar essa situação, né? O que não pode é nenhum estudante ficar sem o atendimento da escola. As aulas presenciais voltam dia 5 de agosto para alunos do ensino infantil, dia 9, anos iniciais do ensino fundamental e do primeiro segmento da EJA, dia 16, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 2º e 3º segmentos da EJA, dia 23, do ensino médio e da educação profissional e tecnológica e dia 30 de agosto, retorno das escolas de natureza especial, CIUS, Centro de Ensino Especial e demais atendimentos. Cada escola vai poder adotar medidas para evitar aglomeração, como, por exemplo, colocar algumas turmas começando mais cedo e outras mais tarde e alternar o horário do intervalo. Além disso, vai oferecer itens de segurança para os estudantes. Crianças com comorbidades vão poder estudar apenas pelo ensino à distância. A família tem que solicitar o pedido, tem que apresentar o laudo e a escola, então, vai encontrar a forma de manter essa criança em casa, tendo direito constitucional ao ensino remoto. Agora escuta, você viu por aí um motociclista com uma melancia na cabeça pelas ruas de Brasília? Pois é, na semana do motociclista, os motoristas de 2 rodas tentaram chamar a atenção dos condutores e pedestres. Você sabia que o maior número de internados no hospital de base são pessoas que passaram por acidentes envolvendo motos? Todos os dias o Edgar atravessa esse labirinto de carros para fazer entregas. Ele é motoboy há 4 anos, mas motociclista há mais de 10. Apaixonado por motos, transformou o que gostava de fazer em fonte de renda. Eu sempre gostei, é mais rápido a locomoção, é liberdade, poder ir onde eu quero, a hora que eu quero, sem preocupação. Só que nem sempre a relação entre carro e moto é das melhores. O Marcelo, que também é motoboy, já sofreu 4 acidentes, o último há menos de 2 semanas. Eu caí mesmo, foi porque o motorista, inclusive, não deu a seta, queria entrar no retorno e achou que a via estava livre. Infelizmente, eu estava na via. Seja por lazer ou necessidade, quem anda de moto sabe o quanto o veículo pode ser perigoso. Um acidente, às vezes causado por uma distração, pode ser fatal. De acordo com o Detran, de janeiro a junho deste ano, 21 motociclistas morreram nas ruas do DF. Em 2020, o Departamento de Trânsito registrou 60 mortes de motociclistas em acidentes na capital. Para serem percebidos de longe, muitos acabam trocando o escapamento da moto, o que é proibido. É aquele negócio, tem a parte boa e a parte ruim, né? O trânsito, infelizmente, aí somos bastante vulneráveis, não somos muito respeitados no trânsito, mas, assim, a gente arrisca. Querendo ou não, temos famílias, temos filhos, temos aluguéis para pagar. Então, assim, é um meio de não muito legalizado hoje em Brasília, mas é um meio que a gente tira hoje e fomos praticamente, entre aspas, a base da grande pandemia aí, que no começo de tudo, se não fosse a gente, motoboys, vários estabelecimentos estariam fechados as portas. Não deveria ser necessário fazer tanto barulho, nem colocar uma melancia na cabeça para ser visto, como chama a atenção esse motociclista que participou de uma campanha feita pelo Detran.
regra básica no compartilhamento de espaços no trânsito é o veículo maior cuida do veículo menor. Nesse sentido, o carro cuida do motociclista e do ciclista e do pedestre. E o motociclista cuida do ciclista e do pedestre, e assim sucessivamente. Por isso, nós estamos lançando uma campanha de proteção ao motociclista. E quando nós falamos proteção ao motociclista, nós estamos falando também de uma campanha dirigida a ele próprio, motociclista, que ele tem que tomar determinados cuidados a fim de minimizar o risco de algum acidente. E mesmo por ser o mais vulnerável, o motociclista precisa seguir as regras, evitar atitudes que aumentem o risco de um acidente. No trânsito há uma regra básica: o veículo maior cuida do menor. É uma questão de respeito. Basta ter um pouco mais de ciência e consciência, né? Botar a mão um pouco na consciência que estamos aqui para atender a população. Estamos aqui para entregar o seu remédio, estamos aqui para entregar a sua comida, estamos aqui para servi-lo. E é um trabalhador com o qual a gente compartilha a nossa rotina, aprendeu a depender dele. Então, o Detran acerta em fazer essa conscientização para motoristas que tem que tomar cuidado e olhar se tem uma moto por perto, e também para os próprios motociclistas, né? Porque há cuidados com a própria vida que só eles podem tomar. Acerta o Detran nessa conscientização. A Justiça determinou que uma advogada fosse indenizada por uma queda dentro de um shopping em Águas Claras, depois que ela escorregou num sorvete. E essa decisão pode fazer com que muita gente se pergunte quando é que o consumidor tem direito a ser indenizado por alguma ocorrência no comércio. A rotina da aposentada Sandra Oliveira, de 69 anos, mudou completamente depois que sofreu acidente há 1 ano e meio. Ela ficou quase 40 dias sem conseguir sair da cama, precisou da ajuda de uma cuidadora e perdeu o movimento do joelho esquerdo. Sandra também sofre com dores no tornozelo até hoje. Acabou com a minha vida. Esse tombo, essa mulher que você está vendo hoje, ela era uma mulher elétrica. Eu fazia musculação, eu fazia academia, porque eu parei a minha vida. Eu só faltava andar de 4, porque de tanta dor eu andava encolhida, meu corpo foi encolhendo, sabe? A queda foi em um shopping de Águas Claras. A aposentada escorregou em uma poça de sorvete. Não olhei assim para ver sorvete, sabe? Eu não vi, eu fui andando. E eu já não ando rápido, eu ando caminhando normal, né? E quando meu pé bateu, que eu falei, vixe, aí o meu pé rodou assim, ó. Eu perdi totalmente o equilíbrio, o meu corpo foi jogado pro chão. Aí foi quando eu quebrei a patela, que bati a cara, quebrou o óculos e bati o peito. Sandra tentou negociar com o shopping para ajudar nas despesas médicas, mas eles se recusaram. Foi aí que então ela entrou com processo contra o estabelecimento. O Tribunal de Justiça do DF condenou o shopping a pagar R$15 mil por danos morais e materiais. Os desembargadores concluíram que houve falha na prestação do serviço porque o shopping não sinalizou a área suja e nem fez a limpeza do sorvete. 19 mil de gasto só com a minha perna. 19 mil. Agora eu te pergunto, e se eu não tivesse dinheiro, eu estaria aleijada? Estaria mancando, estaria numa cadeira de roda. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria simplesmente aleijada em cima de uma cadeira de roda. Segundo a decisão, o valor é para reparar as despesas com remédios, tratamentos e sessões em razão do acidente, ou seja, não abrangendo as despesas com as da cuidadora. O estado que você se encontra é que vai demonstrar que você precisa de cuidadora. Uma pessoa com as 2 pernas imobilizada, ela não tem como fazer mais nada. Eu não tinha condição de fazer nada, eu não tinha condição, eu nem quase conseguia levantar. Ela quantas vezes deu comida na minha boca. Todo estabelecimento comercial responde por prejuízos ou danos causados aos consumidores. A própria lei fala categoricamente que a empresa deve cuidar da segurança do consumidor, sob pena de ser responsabilizada a título de dano moral e, eventualmente, material, por prejuízos suportados pelos consumidores.
Situações como essas, depois de serem julgadas, podem facilitar a compreensão de julgamentos futuros. Mas esse advogado alerta: nem toda situação gera indenização. Não é um simples esbarrão que trará direito ao consumidor ser indenizado a título de dano moral ou material. Por quê? Porque o prejuízo, o dano causado ao consumidor tem que extrapolar o mero dissabor, tem que ofender os seus direitos de personalidade ou a sua própria integridade física para que ele faça jus a uma indenização no âmbito do Poder Judiciário. Agora a gente fala do tempo frio, porque essa segunda onda de temperaturas baixas no Distrito Federal é real oficial. O INMET alerta: a partir da próxima sexta-feira, uma massa de ar fria vinda do sul, do centro-sul, vai causar queda de temperatura. E lá no INMET está a repórter Vitória Mello com todos os detalhes. Vi que é verdade que a temperatura pode ficar abaixo dos 6 graus nas madrugadas neste fim de semana? Não só no fim de semana, Felipe, mas já nessa próxima madrugada, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, nesse momento o termômetro está marcando 26 graus, mas a previsão é que a temperatura caia de forma brusca já nas próximas horas. É como você disse, né? Uma massa de ar frio de origem polar está chegando por aqui e a expectativa é que ela se instale aqui na capital até o fim de semana. Então vamos conversar com o meteorologista Heráclio Alves, que está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa friaca que está chegando aqui no DF, porque já estão chamando até de frio do século. É isso mesmo, Heráclio? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos. A gente não pode falar que é a massa de ar mais fria do século, né? Mas nesse inverno está considerando a mais intensa, né? Até mesmo pela frequência de dias consecutivos, né? Com temperaturas mais baixas no país e até com temperaturas abaixo de zero. Então essa massa de ar já avançou pela região sul, agora está avançando também pelo centro-oeste, por Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Goiás. E nas próximas horas, né? Então na manhã de amanhã, noite de hoje e amanhã de manhã, essa massa de ar já começa a também influenciar aqui no Distrito Federal, ou seja, já declinando as temperaturas. A gente já espera temperaturas mínimas variando entre 4 e 8 graus, ou seja, não se descarta temperatura de até 4 graus, 4, 5 graus em alguns pontos, mas a média entre 6 e 8 graus aqui no Distrito Federal. E quando a gente fala dessas temperaturas tão baixas, né, a gente vê que a sensação térmica às vezes castiga, né? Exatamente. Para esses dias agora, o que influencia bastante na sensação térmica é o vento. Mas os ventos não estão tão intensos, então vamos ficar muito próximo do que está sendo registrado. Mas naqueles dias em que os ventos estão mais intensos, assim, você tem aquela sensação de que a temperatura está mais fria do que o que está ocorrendo. E a gente pode ter aí um recorde de temperatura baixa? Não dá ainda para ter certeza, porque no início do mês, no dia 1º, tivemos temperatura na região do Gama de 4,9. Então foi a menor temperatura até então, nesse ano, e foi resultado de uma massa de ar frio também que avançou pelo centro-oeste. Então a gente está nesse período agora. Não se descarta a temperatura de até 4 graus, então talvez possa até superar essa menor temperatura ainda desse ano. E a gente fala do frio, né? Tem que ter cuidado com o frio, mas também a seca está aqui no DF, né? Exatamente. A estação do inverno é uma estação tipicamente seca e fria, né? Então, naqueles dias mais frios, a gente às vezes abre mão de se hidratar, de beber água, então, mas não tentar abrir mão disso aí, porque está frio, mas também está seco, a umidade continua baixa, a umidade do período da tarde, ela pode variar entre 20% e 25%, então, principalmente entre as 10 e as 16 horas, que é o período em que normalmente a umidade está mais baixa, não abrir mão da hidratação. Obrigada, Heráclio. Bom, Felipe, e com a preocupação, né, dessa onda de frio, inclusive a Defesa Civil emitiu um alerta. Bom, a recomendação é se manter aquecido e, em caso de risco, é preciso ligar no 199. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Vitória. Fico na torcida para que não chegue a 4 graus, porque aí é maldade. E lembra você de casa que o frio disfarça a sensação de sede. Fica parecendo que a gente não precisa beber água, mas precisa sim. Na hora que você descobre que você está desidratado, você já está mal, com dor de cabeça, dor no corpo, beba água agora. Obrigado, Vicky, pelas informações. Agora o caso da deputada Joyce Hasselmann. A polícia não descarta a hipótese de que a parlamentar tenha mesmo caído. Vamos ver a reportagem.
A Polícia Legislativa analisou imagens de câmeras instaladas na área externa do prédio funcional onde mora a deputada Joyce Hasselmann. Os agentes reuniram gravações de vários dias antes e também após 18 de julho. A parlamentar contou que acordou nesse dia com hematomas e fraturas pelo corpo e que foi socorrida pelo marido, o médico Daniel França. Ela acredita que tenha sofrido um atentado e negou violência doméstica. Os investigadores também não observaram qualquer movimentação estranha. Funcionários que trabalham no edifício prestaram depoimento, mas disseram não ter visto nada fora da rotina. A Câmara dos Deputados reforçou que há porteiros e vigilância armada 24 horas por dia, além de rondas ostensivas. O resultado dessas apurações foi enviado ao Ministério Público Federal, mas os documentos foram devolvidos. Os procuradores pediram que a Polícia Legislativa conclua os laudos. A Polícia Civil, que também apura o caso, fez nesta terça-feira uma perícia no apartamento da deputada, 9 dias depois do episódio. Os policiais deixaram o local levando vários objetos. Joyce Hasselmann disse em uma rede social que a Polícia Civil viu falhas de segurança no prédio, porque não existem câmeras de segurança nas escadas e entradas dos apartamentos. Além das hipóteses de agressão, o SBT apurou que os investigadores trabalham também com a possibilidade de a deputada Joyce Hasselmann realmente ter caído, e mais de uma vez. Naquela noite, ela afirmou que tomou remédio para dormir, o que ela faz com frequência. O princípio ativo desse medicamento é o Zolpidem, que traz na bula alerta para os riscos de lesões severas, porque ele pode causar sonolência, pode também diminuir o nível de consciência do paciente, causando quedas graves. Também afirma na bula que pode causar sonambulismo e amnésia. Nós estamos na semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas e uma das iniciativas no combate a esse crime é incentivar crianças e adolescentes a tirarem a primeira via da carteira de identidade e de graça nas unidades do Na Hora. É o programa Identidade Cidadã da Secretaria de Justiça e Cidadania junto com a Polícia Civil do DF. Só nos 2 primeiros dias foram emitidos 512 documentos e 1.838 agendamentos. Olha aí os pequenos tirando as impressões digitais e posando para a fotografia do primeiro RG. O atendimento é por ordem de chegada e com senha, com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Dos dias 26 a 30 de julho, todas as unidades do Na Hora atenderão exclusivamente crianças e adolescentes. Basta procurar um posto do Na Hora, lembrando que a primeira via é totalmente gratuita. Nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, criança e adolescente é prioridade absoluta do Estado. Vamos nos unir e cuidar das nossas crianças. Para emitir o documento, a criança e o adolescente deve estar acompanhada do pai ou responsável com RG e CPF, além da certidão de nascimento dos filhos. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, o RG para menores facilita o acesso a vários serviços públicos. E o recolhimento das impressões digitais permite que eles sejam identificados, inclusive em situações extremas. Sequestro, desaparecimento, envio de pessoas para outros países, também conhecido como tráfico de pessoas, é um perigo real e atinge crianças e adolescentes. Uma maneira da gente garantir a segurança de meninos e meninas é inseri-los no Sistema Nacional de Segurança através do RG. Pessoal, terminariam hoje as inscrições para o concurso do Banco do Brasil, que é um dos mais esperados entre os concurseiros, né? Mas a data para concorrer a uma das vagas foi prorrogada até o dia 7 de agosto. As vagas são para nível médio completo. São 2.240 vagas imediatas e essa mesma quantidade para cadastro reserva. O salário inicial é de mais de R$ 3.000, além de participação nos lucros da empresa, auxílio alimentação, auxílio creche, vale transporte e previdência complementar. A cidade com mais vagas é São Paulo, mas em seguida está Brasília, com cerca de 600 vagas para os cargos de agente de tecnologia e agente comercial. E a gente está dando essa dica aqui porque a gente sabe que muita gente está à procura de uma colocação no mercado de trabalho e a gente quer ajudar você que está em casa.
O valor para se inscrever é de R$ 38,00 e esse pagamento pode ser feito no site da banca que organiza a prova. O site está aí para você na tela. Agora, quer fazer o concurso, mas está sem grana para pagar o cursinho? Então tem uma outra dica boa. O Sindicato dos Bancários vai dar um curso preparatório de graça para esse concurso do Banco do Brasil. Vai começar na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, e é 100% online. Para outras informações, acesse o site do sindicato que também aparece para você aqui na tela. Eles dão um colorido diferente à cidade. Amarelo, roxo, rosa, branco e até verde. Você já sabe do que nós estamos falando? Dos ipês. Pensando nisso, a professora de biologia Paula Ramos criou um aplicativo. Vamos ver. A educadora Daisy estava passeando de bicicleta quando decidiu fazer uma pausa para tirar fotos desse pé de ipê rosa da 208 Sul. Cada época do ano eles nos surpreendem, né? O servidor público Matheus vive em Brasília há mais de 40 anos. Declarado um apaixonado por árvores, ele decidiu criar um perfil no Instagram sobre elas, chamado Árvores do Cerrado. O perfil tem o objetivo de divulgar fotos das mais variadas espécies do cerrado, entre elas os ipês. A ideia desse perfil é divulgar fotos e vídeos das árvores que nascem aqui em Brasília, que florescem todos os anos. E a ideia é compartilhar entre os brasilienses para que as pessoas visitem, para que as pessoas de outros estados e outros países conheçam as nossas belezas naturais. O amor por árvores, mas principalmente os ipês, despertou na bióloga Paula a ideia de criar um aplicativo que reunisse diversas imagens de ipês e locais diferentes das árvores no Distrito Federal. Passeando de bicicleta, eu sempre tentava fazer um circuito que encaixasse alguma árvore bonita no caminho. Comecei pelo Parque da Cidade, o Eixão. Comecei a ver árvores muito bonitas postadas nos jornais, na internet. E quando eu finalmente encontrava essas árvores, muitas vezes elas já não estavam mais tão bonitas. E aí eu percebi, poxa, apreciar os ipês é um hábito cultural, todo mundo já gosta de fazer isso. Que legal seria se a gente tivesse um meio mais prático de achá-los, de saber se o ambiente é propício, de programar um passeio e otimizar essa experiência. Com a ideia em mãos, a professora chamou um amigo e desenvolveu o app Ipês. Estima-se que em todo o Distrito Federal existam mais de 600 mil pés de ipês. Só que no plano piloto, mais de 25 mil. O objetivo do aplicativo, que pode ser baixado via iOS ou Android, é catalogar essas árvores para que elas possam ser apreciadas, seja aqui no Distrito Federal ou pelo mundo afora. A gente tinha pensado numa questão de um festival dos ipês, mas pandemia, como que eu poderia tentar ajudar? Eu fui pensando na questão do aplicativo, principalmente por essa necessidade de algo que tivesse um tempo mais próximo, que me dissesse se a árvore está bonita naquele momento ou não. Realmente os ipês nessa época do ano dão um colorido à parte nas ruas, avenidas, praças e logradouros públicos da capital. Para cada momento do ano, uma espécie de ipê diferente. De junho a setembro, o ipê roxo. No final de julho, o famoso ipê símbolo de Brasília, o amarelo. Já de agosto adiante, o rosa. E outubro, o ipê branco. Todos estes ipês são admirados por turistas e moradores do Quadradinho. Para a Paula, o app, que tem menos de um mês, já tem resultado positivo. Já foram mais de 300 árvores registradas. A gente começou com um público bem pequeno, a gente liberou uma fase de testes. Já tinha umas poucas fotos e em uma questão de uma semana a gente deu um boom, um salto maravilhoso, fotos incríveis, vários usuários, vários feedbacks. A bióloga não só criou o app para deixar para gerações futuras, mas ela também já usufruiu. Por exemplo, ela já visitou algumas árvores vindas do app e pôde comprovar a veracidade do projeto de própria autoria. Eu vi umas fotos maravilhosas, já combinei, fui com meu marido visitar, a gente tirou umas fotos bem bacanas nos mesmos locais e também aproveitamos para atualizar o status de floração dessas árvores. E que isso fique de legado mesmo para a cidade e para as pessoas e que vire um hábito, que já é, né? A gente só está formalizando, eu acho, e simplificando, centralizando as informações.
Olhe para a natureza e os ensinamentos estão por toda parte, né? Quando o tempo fica mais árido, quando a secura aperta mais, é aí que o IP floresce. Quando a sua vida estiver muito desafiadora, talvez seja a hora de entregar o seu melhor. A gente se vê de noite, 7h20, no SBT2. Obrigado pela audiência, até mais tarde. Tchau!